trocar, ó. Trocar o... Então, hoje, o nosso irmão Newton, então, ele vai dirigir a oração. Eu até falei para o Newton fazer a abertura, mas já estamos aqui, então vamos lá. E daqui a pouquinho o Newton ora. Nós teremos os cânticos aqui com o Eric, a gente aqui da nossa família aqui vai cantar com ele. A ceia do Senhor, o nosso irmão Edilson vai dirigir a ceia. A oferta, o nosso irmão Joel Dias. Eu acho que o Joel... está entrando aqui agora ele. Então, perfeito. A pregação eu prego. E a oração final hoje, poderia pedir para o nosso irmão Mene, lá de Criciúma. No final, você pode, por favor, Mene, depois dirigir aquela oração? Glória a Deus, que bom, viu? Muito bom. Antes do nosso irmão Newton orar, e depois teremos os cânticos, né? Hoje, o culto, eu peço que você tenha aí uma Bíblia do seu lado, porque nós não vamos ter projeção, mas nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, sobretudo lá na carta de Paulo aos Colossenses. Então, a pregação hoje vai girar em torno da mensagem de Paulo aos Colossenses, ok? Vamos extrair algumas coisas de lá. E Joel, tudo bem, Joel? Tranquilo? Deus te abençoe aí. Só para confirmar, Joel Dias, então você está ali com a oferta, ok? Tá bom? Muito bem. Então, irmão Newton, fique à vontade para nos conduzir na abertura com oração. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos adorar ao Senhor juntos, né? Muito bom ver vocês e podermos nos encontrar para adorar ao Senhor. Ainda que seja assim, mas que bom. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tu és um Deus Criador, Tu és o nosso Deus, Tu és o único Deus, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado para sempre, Senhor. Toda honra e toda glória, Senhor, seja dada a Ti. A nossa vida queremos dedicar a Ti, Senhor. Como queremos que Tu aceites nesse momento, a partir de agora, que vamos Te dirigir culto, Senhor. Aceite essa nossa oferta como um aroma suave, Senhor. Que os nossos corações possam estar totalmente quebrantados, totalmente voltados para a Tua grandeza, para louvar o Teu nome, em agradecimento a tudo que fizeste por nós, quando ainda éramos Teus inimigos. Uma boa lição, Senhor, que nos deste. Transformaste as nossas vidas com todos os ensinos que Cristo nos passou, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Abençoe a todos que irão hoje dirigir algum ato desse culto, Senhor, de adoração que vamos fazer a Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja com cada um desses homens, Senhor, para que possamos fazer da melhor maneira, Senhor, de uma maneira que Te agrade profundamente, Senhor. É dessa maneira simples como é o amor, Senhor. Enfim, Senhor, estamos diante de Ti, humilhados pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia e paciência que tens para conosco, Senhor. Que nós possamos sempre nos lembrarmos disso, Senhor, de tudo o que foi ensinado por Cristo, para vivermos em paz com todos e, sobretudo, sempre ligado contigo. E é em nome de Jesus que nós oramos pedindo, mas, sobretudo, te enaltecendo. Amém, Senhor. Amém. Eric, você pode ir. Opa, não vai, né? Então, aumenta aí a tela. Boa tarde a todos, irmãos. Vamos ter agora os cânticos. Amém. Louvar o nosso Deus e engrandecer o nome dele. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos
sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Sobre toda a terra, tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor
de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Amém. Teremos mais um hino e em seguida a ceia. Amém. Mesa preparada, ceia ensinada, Cristo instruindo, morte aproximada. Isto é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Este pão, meu corpo, que por vós foi dado, sacrifício eterno para ser lembrado. Isso é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Sangue derramado, suco abençoado, Cristo entristecendo para ser lembrado. Isto é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Amém. Agora teremos a ceia com o irmão Edilson. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor encontre todos bem. Como o próprio hino já disse, mesa preparada, né? E tudo ensinado pelo Senhor. Nós vamos ler um texto aqui em Lucas 22, que diz bem assim: chegada a hora, Jesus pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Versículo 19. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: isto é meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus diz ali no 19 que o seu corpo, ou melhor dizendo, o pão representa seu corpo, que seria o quê? Quebrado, moído, humilhado na cruz por nós, pelos nossos pecados, pelo pecado que nós cometemos e não ele. E mais adiante ele diz, né, mostrando o vinho, ou o suco da videira, que nós hoje vamos compartilhar, dizendo que é a nova aliança entre você e Deus, entre nós e Deus, era o que ele estava dizendo. Porque ele, Jesus, pagou o preço pelos nossos pecados. E quando nós, como neste momento, tomamos ou comemos, né, do pão, do suco da videira, estamos conscientemente, espero que ele encontre nós conscientes da morte de Jesus, estamos provando para ele essa lembrança e podemos estar mostrando para o mundo
E foi Jesus que morreu por nós. Morreu por mim e por você. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Santo Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, que nos amaste tanto a dar teu filho a vir aqui na terra, morrer por nós, morrer pelos nossos pecados. Obrigado. E ele tem nos ensinado e nos ensina sempre como viver conforme tua vontade, Deus. Que neste momento, Pai, o Senhor possa nos encontrar com esta mente voltada para o Senhor, com um coração conforme Jesus Cristo ensinou, como diz sua palavra. Obrigado por este pão que vamos compartilhar nesse momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem uma misericórdia que dura para sempre. E abençoa, Pai, esse momento, abençoa cada servo teu, Pai. E é em nome de Jesus que te oramos por esse momento, pelo pão que representa o corpo de Jesus na cruz, dado pelos nossos pecados. Em nome dele, te oramos, te agradecemos. Amém. Vamos tomar do pão. Vamos orar pelo suco. Deus, Pai maravilhoso, obrigado. Mais uma vez, Pai, pelo sangue derramado por Jesus Cristo na cruz por nós. Abençoa este momento, o suco da videira que iremos tomar. Abençoa-nos, Deus. Que nós possamos verdadeiramente estarmos lembrados e lembrando sempre da morte, do sangue derramado do teu Filho amado, Pai, pelos nossos pecados. Em nome de Cristo que te oramos, te agradecemos sempre. Amém. Tomamos do suco. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bom, irmãos, vamos ter mais um cântico e em seguida a oferta. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Amém. Joel Dias. Vamos ter agora a oferta com o nosso irmão Joel. Boa noite a todos, a paz e a graça da parte daquele que é digno de toda honra e de toda glória, amém. Nesse momento vamos participar da oferta ao nosso Deus, agradecer pelas bênçãos que Ele tem nos dado, né, que Ele tem nos concedido nessa nossa trajetória aqui na Terra. Agradecer a Ele pelo pão de cada dia que temos. E eu queria compartilhar com vocês um versículo que fica em Lucas capítulo 21, do 1 ao 4,
Lucas capítulo 21, do 1 ao 4, que diz: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É nítido aqui nessa passagem que Deus, ele não se importa com a quantidade da nossa oferta, mas sim com a qualidade, com o que você está dando, com o seu melhor, porque ele é merecedor de todas as coisas, né? Ele sempre nos dá o melhor. E por que não retribuí-lo, né, da melhor maneira, dando o melhor? E a oferta ela serve para isso, né? Até por ser um ato de amor, né? Quando você tem amor no coração, você oferta com alegria, né? Você oferta com amor, né? Como dizem em 2 Coríntios 9:7, né? Que não devemos contribuir com pesar, né, com obrigação, mas sim o que você já tem proposto no seu coração. Sabemos que todos aqui, né, presentes, já está preparada a sua oferta e que você possa, cada um, irmãos, ofertar o melhor, dar a Deus o melhor, porque Ele é merecedor de toda a Ele com alegria e com amor. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento, agradecer a Ele. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, somos gratos, Senhor, a Ti, porque Tu nos dá, Senhor, tantas as coisas, Tu nos dá força para prosseguir nesses momentos tão difíceis, Pai. E Tu tens, Senhor, nos sustentado a cada dia. Obrigado, Senhor. E queremos, Pai, Te pedir nesse momento que Tu receba, Pai, nossas ofertas como uma lama suave, Pai, que chegando até a Ti, Senhor. Que Tu receba, Senhor, cada que possamos sempre, Senhor, estar em Tua presença, para que Tu possas sempre reinar em nossos corações. É por Ti que oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos ter mais um cântico e em seguida a pregação. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Em Ti, Senhor, seguro estou. Em Ti, Senhor, seguro estou. Em Ti, Senhor, seguro estou. Fique quieto e saiba
que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, espero que você agora possa abrir sua Bíblia em Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Então, nós vamos ler hoje o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 praticamente todo. Mas antes de ler, eu queria que a gente contextualizasse, entendendo o que esta carta, o ambiente, né, que está posto aí para esta carta. O apóstolo Paulo foi quem escreveu a carta aos Colossenses. E o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso em Roma, no seu primeiro aprisionamento lá em Roma. Esta carta foi enviada lá para a igreja em Colossos, juntamente com outra carta, que se encontra também no Novo Testamento, que é a carta a Filemon. E quem levou essa carta foi Tíquico, um companheiro evangelista do apóstolo Paulo. Então, ele leva duas cartas que Paulo escreveu na prisão, uma para um cristão que morava lá na cidade de Colossos, chamado Filemon, e Filemon, ele era senhor de escravos. Ele tinha, naquela época, a escravidão... Ah, você voltou? Eu tinha que deixar você então, lá fora. Várias pessoas se tornaram cristãos, tanto senhores de escravos, como principalmente escravos, e Onésimo era o escravo objeto da carta que Paulo escreveu para Filemon, lá em Colossos. E Paulo também escreveu uma carta para a congregação toda, lá em Colossos. E essa carta, quando um apóstolo ou um autor inspirado escrevia uma carta para uma igreja, como é que eles faziam? Os irmãos se reuniam e aí um ou mais irmãos liam a carta de capa a capa para toda a igreja. E essa leitura, ela se tornava uma leitura contínua. Em vários encontros e reuniões, a igreja lia trechos ou até a carta inteira. Evidentemente, por causa disso, as cartas que estavam sendo escritas, inclusive os próprios evangelhos e o livro de Atos, eram copiados e mandados para várias congregações. Então, por que nós temos o Novo Testamento? Exatamente porque todos esses livros e cartas foram copiados e foram mandados para as igrejas. E as igrejas, então, liam durante o culto ou algumas reuniões os textos dessas cartas e aprendiam como lidar com a sã doutrina, aprendiam sobre Jesus, vendo os ensinamentos, entendendo os ensinamentos dados. Então, a carta escrita aos Colossos, aos Colossenses, de uma maneira primária, foi para aquela congregação. Mas, assim como naquela época, hoje também serve para nós, quando a gente lê o conteúdo dessa carta. Então, a igreja em Colossos não foi iniciada pelo apóstolo Paulo. No capítulo 1, nós vamos ver que quem começou a igreja lá em Colossos foi um homem, um discípulo chamado Epáfras, que chegou um tempo até acompanhar o apóstolo Paulo. Mas a igreja em Colossos ainda não conhecia Paulo face a face. Mas ele conhecia alguns irmãos de lá, e por conta dele ser apóstolo e Epáfras ser um companheiro de trabalho de Paulo, Paulo escreveu essa carta àqueles irmãos que, na sua maioria, ele não conhecia. Era uma igreja mista, ou seja, era uma igreja que tinha judeus cristãos e não judeus cristãos.
Então, era uma igreja composta por esses dois públicos, judeus e não judeus. E Paulo vai falar nessa carta aos dois públicos. Então, seria muito interessante se você pudesse, é uma carta pequena, outro dia na semana, ler essa carta como se você fosse um membro de Colossos. A cidade de Colossos era uma cidade muito importante na sua época, tinha um porto muito grande, era uma cidade muito segura e próspera, uma cidade que recebia muita influência de Roma. A expressão que até hoje se usa para falar de coisas grandes como colossais, né? Coisas grandes, colossais, colosso, vem dessa cidade. Por quê? Porque logo na entrada do mar para ela, havia uma garganta com um rochedo de um lado e o outro do outro. E os navios passavam no meio. E entre uma montanha e outra, havia a estátua de um soldado romano de cerca de mais de 30 metros, aproximadamente 30 metros. Uma estátua bem grande, um pé num monte, outro pé em outro monte, e aí os navios viam aquela estátua colossal, que vem da cidade de Colossos, aquela estátua gigante, por isso gigante, colosso, colossal. E aí os navios passavam ali por baixo. Hoje não tem mais, só tem os rochedos, mas aquilo foi destruído. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não é? Então, Paulo escreve esta carta, agora que a gente já sabe um pouco do contexto, exatamente para chamar a atenção, no sentido não de pegar no pé, mas no sentido de motivar, de encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé. Nós vamos ver agora, na leitura do capítulo 1, a base, a estrutura, para a gente entender o contexto, o corpo da mensagem de hoje. Então, se eu puder mensurar a mensagem de hoje, resumidamente, seria os 3 ninguéms. 3 ninguéms. O que é ninguém? Ninguém, usado aqui na carta aos Colossenses, está no seguinte sentido: nós cristãos, vocês aí de Colossos, Paulo vai dizer, a igreja, eu e você aqui hoje, nesta sala, não podemos deixar que ninguém se torne ou faça algumas coisas da nossa vida. E nós vamos ver esses 3 ninguéms que nós não podemos permitir, de forma alguma, que exerça as coisas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas olha só que interessante a leitura do capítulo 1 de Colossos. Então, escute bem. Você não precisa ler na sua Bíblia comigo, porque às vezes a Bíblia tem uma tradução diferente e aí termina se perdendo. Então, talvez, se for melhor, você ouça com bastante atenção. Então, vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm uns para com os outros, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, um fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito.
Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês transbordem no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, né, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que antes eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vou abrir um parêntese para dizer que foi exatamente isso que nós celebramos na ceia, agora há pouco. O religamento de nossas vidas, da nossa relação com Deus por meio da morte, do sangue, da carne, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos apresenta a Deus irrepreensíveis por meio do seu sacrifício, que nós celebramos agora há pouco na ceia. Continuando, versículo 23. Se é que permaneceis firmes na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi dada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos, a vocês, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem
perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, neste capítulo 1, nós percebemos muitas coisas ricas, muitas coisas importantes. No entanto, aqui, algumas coisas que é importante a gente destacar é que o apóstolo Paulo, ele chama a igreja, chama os colossenses, quando ele ora por eles, no versículo 9 em diante, ele vai dizer: por esta razão, também nós, versículo 9, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir. Olha o pedido que o apóstolo Paulo faz a Deus, orando pela igreja de Colossos: que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ele vai falar depois de fortalecimento com poder e força. Mas a oração do apóstolo Paulo é o coração do livro. É o que ele, por que ele escreveu? Porque ele deseja que esta igreja seja uma igreja que mantenha essa força espiritual. Como? Vivendo de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando e crescendo em plenitude de conhecimento de Deus, do conhecimento de Deus. Isso que o apóstolo Paulo está orando e desejando para essa igreja. Então, todo o livro, toda a carta, vai girar em torno desse pedido, que eles sejam fortes, que eles permaneçam, que nada e nem ninguém possa afastá-los desse poder, desta pessoa. E aí, no versículo 13, ele faz uma exposição de Jesus magnífica. Se você quiser dizer para alguém quem é Jesus, peça para essa pessoa, o seu amigo, ou leia com ele, versículos 13 até o versículo 20 de Colossenses capítulo 1. Porque ele vai apresentar Jesus de uma forma tremenda. Ele é o Filho do reino do seu amor, que nos trouxe a remissão, a redenção dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele todas as coisas foram criadas, e para ele todas as coisas foram criadas, quer invisíveis, quer visíveis. Tudo ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o primogênito, ele é o princípio, né? Ele é o primogênito entre os mortos, ele tem a primazia de todas as coisas. E Deus teve o prazer de dar a ele e que residisse nele toda a plenitude. Olha que descrição da pessoa de Jesus para a igreja. E por que Paulo está fazendo isso? Porque, meus irmãos, não mudou daquela época para hoje. Hoje, nós estamos enfrentando, além do dia a dia de nossas vidas, na luta contra o pecado seu, o pecado meu, estamos enfrentando algumas situações em comum e que perdura há muito tempo já, que nós, nem a nossa geração, nem a geração passada, viu acontecer, que são todas essas restrições. O que tem acontecido no mundo inteiro é que a igreja, ela tem sofrido as consequências disso tudo. Ela tem padecido. Se no primeiro século a perseguição, além da luta diária nossa contra o pecado, se na igreja havia o problema com os judeus, o problema com os romanos, a perseguição e tantas outras dificuldades, hoje em dia nós também temos outras dificuldades. Mas esta que a igreja está passando é uma dificuldade que nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa saúde espiritual.
Os cuidados com a saúde física, nós já sabemos quais devemos tomar. E muitas pessoas estão seguindo esses conselhos, a maioria. Agora, o pior é a saúde espiritual de você como igreja. Sabe por quê? Porque o coração, o âmago da igreja são os relacionamentos. Você lembra como era antes? A igreja almoçava juntos, nos visitávamos, nós tínhamos devocionais, nós tínhamos encontro de casais, reunião de jovens, reunião de mulheres, nós podíamos conversar, nos abraçar, nos beijar, nós tocávamos, nos relacionávamos, frequentávamos o culto. Então, esse dia a dia da igreja, esta convivência, esse relacionamento que é a beleza de Cristo vivida, que é o que as pessoas que nos visitavam viam acontecer, os nossos relacionamentos, hoje nós estamos vedados disso. Nós temos hoje esses encontros que nós fazemos, graças a Deus, podemos ver uns aos outros, cultuar, cantar juntos, glória a Deus. Mas isso não representa a igreja. Isso representa uma parte, porque, na verdade, a igreja ela é representada pela nossa comunhão, ela é representada pela nossa convivência, pelos nossos relacionamentos íntimos e pessoais. E nós estamos vedados, na maioria de todo o contexto, de sermos igreja nesse sentido, não é? Então, será que nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual para que esta ausência de relacionamento não venha a nos acometer, não venha a nos deixar doentes e talvez até nos levar à morte, ao afastamento de Deus? Eu sinto muita tristeza em dizer isso, mas eu entendo, pelo que eu tenho conversado com vários irmãos no Brasil, de que esta situação tem sido também uma prova para muitos irmãos e irmãs que estão esfriando na fé, que estão se deixando abalar por conta do afastamento na sua saúde espiritual. E por que isso? Porque não têm tomado as precauções que deveriam, não têm tomado. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses aqui, o que ele quer dizer não era uma pandemia lá. Eles não estavam sofrendo o que nós estamos sofrendo, mas eles estavam sofrendo a pandemia do pecado, como todos nós, o dia a dia. E a mensagem é a mesma. A mensagem que Paulo está dizendo é: olha, meus irmãos, sabedores de como vocês amam uns aos outros, como igreja, não deixem a peteca cair, não deixem se esmorecer. Eu tenho orado para que vocês mantenham isso, para que vocês continuem crescendo, firmes, frutificando, com toda boa obra, crescendo. Esta é a oração de Paulo. E aí Paulo expõe o antídoto, o primeiro cuidado que nós temos que ter. O primeiro cuidado é não esquecermos, é lembrarmos o tempo todo de Jesus, da pessoa de Jesus, da identidade de Jesus, do que ele fez por nós. Não é? Aqui está dizendo claramente, no versículo 19 em diante, olha só, porque aprove a Deus, porque Deus quis, desejou, ele aprovou isso, porque aprove a Deus, versículo 19, que nele, Jesus, residisse toda a plenitude. Plenitude do quê? Do seu amor, da sua pessoa como Deus. 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aqui vem a grande bênção para você e para mim. 21. E a vós outros, e aqui eu poderia dizer, e a você, Jura, e a você, Sérgio, e a você, Iolane, Henrique, Néia, Sônia, Pedro, Janete, Leandro, e a você, e a vós outros, versículo 21 também, que outrora, que antes eram estranhos e inimigos,
no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis. Olha só, não esqueçam de quem Jesus é. Não esqueçam do que ele fez por vocês, pois custou o sangue e a vida dele para que nós fôssemos reconciliados. Não esqueçam disso. Essa é a primeira grande chave para cuidar da sua saúde espiritual e você não venha a esmorecer em tempos tão difíceis em que a igreja está praticamente vedada de ser igreja no sentido dos seus relacionamentos. Então, é um tempo de um relacionamento mais familiar e um relacionamento mais íntimo entre você e Deus, por conta desta calamidade que assola o mundo, não é? E aí, os 3 ninguéms, para a gente concluir. Então, mediante isso, Paulo vai dizer para a igreja em Colosso que 3 ninguéms você e eu devemos deixar nos afetar. O primeiro ninguém está no versículo 8 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Então, qual é o cuidado espiritual que nós precisamos ter, que Colossos também tinha? Paulo orientou? Versículo 8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Muitas vozes têm se levantado. Às vezes, essas vozes vêm da nossa própria mente. E escutando, às vezes, essas vozes, nós vamos esmorecendo na nossa fé. Não deixe que ninguém, assim como Paulo está dizendo para os colossenses, com sua filosofia, sua sutileza, suas explicações, seus argumentos. Eu já estou tanto tempo sem ir à igreja, né? Então, não tem problema, não. Quando voltar, vamos ficar reunindo assim mesmo, né? Não vai ter problema. A gente não precisa ir estar junto. Olha só, a igreja continuou mesmo não podendo se reunir. Nós não podemos nos acostumar com esta situação, porque ela é uma situação emergencial e transitória. Na mente de Cristo, a igreja foi criada, conforme o Novo Testamento, para nós nos relacionarmos pessoalmente. Nós estamos passando apenas uma fase. Mas pode ser que a fé de alguns irmãos fique abalada no sentido de que não é preciso se reunir como igreja. Bem, se isso fosse o caso, Jesus teria vindo na era da informática. Ele teria alcançado o mundo inteiro facilmente, por meio da internet, e nós não precisaríamos sair, nem gastar dinheiro, nem tempo, nem um monte de situações estaríamos à mercê para poder nos reunir, não é? Era só ficar em casa e fazer como nós temos feito. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nada aqui, ninguém, com qualquer filosofia ou sutileza, que venha a contrariar a vontade de Deus em Cristo Jesus, nós deixemos nos influenciar. Então, cuidado, nós estamos passando uma fase transitória, emergencial, mas isso é algo que apenas estamos passando. A igreja não é assim. A igreja é contato, é família, é como você com a sua esposa aí, é como você com sua família, os seus filhos aí, no dia a dia. Isto é o relacionamento da igreja. Então, ninguém venha enredar com filosofias. Então, cuide do que você ouve, cuide do que você vê, cuide das coisas que estão influenciando você espiritualmente durante esse período de ausência de várias reuniões e encontros que a igreja tem. Porque o espaço vazio na nossa mente é concorrido.
E o inimigo, ele pode nos seduzir com muitas atividades e coisas, instruções e conselhos, e com isso nos afastar. Então, não deixe que ninguém não dê brecha para sutilezas e filosofias que podem te afastar. Esse é o primeiro ninguém. O segundo ninguém, ele está no versículo 16. E diz lá: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que está acontecendo aqui? Bem, lembra, Colossos era uma igreja mista. Havia judeus e havia gentios. E em Cristo, aqueles preceitos da lei já não eram mais necessários, porque a lei tinha sido cumprida. Então, os irmãos do primeiro século, principalmente os irmãos gentios, os que não eram judeus, eles não guardavam o sábado. Eles não faziam aquelas festas de lua nova. Eles não faziam as restrições alimentares que os judeus faziam na lei. Não podia comer certos animais, tinham que fazer certas exclusões de alimentos e assim por diante. Só que quando eles se tornaram cristãos, em Cristo, todos os alimentos, é lógico que a exceção é aqueles que te fazem mal, que você tem alergia, todos os alimentos, pela oração, são bem-vindos, são abençoados, não é? E o que aconteceu? O que estava acontecendo é que a igreja lá em Colossos estava sofrendo com, internamente, alguns irmãos, provavelmente judaizantes, querendo que os irmãos em Cristo abdicassem da sua liberdade e voltassem a guardar os preceitos da lei. Porque se não estivessem guardando aqueles preceitos, eles seriam considerados não cristãos, ou seja, pessoas que estariam pecando, não é? O que isso significa? Significa que nós precisamos tomar muito cuidado com as regras, com os conselhos, com a sã doutrina, para que nós não venhamos dentro da igreja sofrer por conta de imposições ou de legalismo, não é? Nós somos cristãos livres, mas precisamos entender que a liberdade significa ser escravo de Cristo. A liberdade que nós temos, dada por Jesus, é para nos tornarmos escravos dele. Livres do quê? Livres do pecado. Livres de tudo aquilo que não é a verdade. Então, essa liberdade foi comprada por Jesus. Então, você pode dizer que você é livre para estar com Cristo. Você é livre porque Jesus é o seu Senhor. Você é livre para obedecer apenas a Ele. É assim que a gente entende a liberdade. Não é livre para fazer o que a gente quer. Bom, se eu e você quisermos fazer o que nós quisermos, pode. Mas nós vamos dar conta disso tudo ao Senhor. A liberdade proposta no Evangelho é uma liberdade da escravidão do pecado, da condenação, da morte, para estarmos e servirmos a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo para a igreja é que nós não podemos deixar que ninguém interfira nessa liberdade. Ninguém deve, ou nós não podemos deixar que qualquer pessoa nos julgue por conta dessa liberdade que Jesus nos trouxe. Olha que maravilha, não é? Que bênção. Como que nós provamos nossa liberdade de conduta? Pelo Evangelho de Cristo, por Jesus, por sua palavra. Então, a igreja nunca pode permitir que qualquer pessoa, evangelistas, pastores, pessoas que estão conduzindo áreas ministeriais, elas não podem ir além de Jesus. E elas não podem ficar aquém de Jesus. Sempre o fundamento é a liberdade da palavra. Então, como igreja, nunca deixe que ninguém interfira com a sua liberdade em Cristo Jesus. Ok? O terceiro ninguém
versículo 18. Diz assim: ninguém se faça árbitro. Olha, ninguém se faça juiz, árbitro, não é? Contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, bem suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O que ele está querendo dizer aqui com isso? Ele está querendo dizer que nós, como discípulos de Cristo e como igreja de Cristo, não podemos permitir que ninguém se faça juiz ou árbitro em nossas vidas, usando como pretexto, por exemplo, falsa humildade, usando uma espiritualidade falsa, usando aí visões, sonhos, revelações. Ah, o Senhor me revelou isso e tal e tal. Então, sabe que isso é muito comum, né, no meio religioso. Pessoas intervindo na vida de outras pessoas, usando como pretexto o rigor ascético, o ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa humilde e tal. Mas nada disso nós podemos aceitar. Só Jesus é o nosso árbitro, não é? Só Jesus. Então, nunca permita que qualquer pessoa venha exercer na sua vida uma autoridade, sendo esta autoridade pretextada por qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, que não seja a verdade, não é? E aí no versículo 20, para ir concluindo, o apóstolo Paulo diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toque aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e a falsa humildade, e de rigor ascético. Rigor ascético é aquelas pessoas que parecem ser tão santas que são duras com os outros, né? Que punem os outros. Então, cuidado. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, nós fomos mortos com Cristo no batismo. Fomos sepultados com ele no batismo. Como ele diz aqui, ó, no versículo 12. Olha lá o versículo 12 do capítulo 2. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, veja bem, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Colossos, que cabe muito bem para todos nós hoje aqui, é: cuide da sua vida espiritual, da sua saúde espiritual. Como? Foque em Jesus Cristo. Lembre quem ele é. Lembre o que ele fez. Permaneça nele. Frutifique. Cresça no pleno conhecimento dele. Esteja arraigado nele. Fundamentado nele. Fazendo isso, junte ao fato de que você não deve deixar ninguém intervir na sua liberdade. Não deixe que ninguém, com suas vãs filosofias, com o que eles falam, com os conselhos, seja o que for, intervenha nessa relação sua com Jesus. Não deixe que ninguém venha julgar você. Não deixe que ninguém se torne árbitro na sua vida por qualquer outro tipo de pretexto. Por que Paulo está dizendo isso? Para que a igreja seja uma igreja saudável, se mantenha na saúde espiritual. Então, hoje, nós estamos passando momentos muito complicados para a vida da igreja. Nós não podemos, na maioria dos casos, congregar, nos relacionar, motivar um ao outro, abraçar, conversar olho no olho, não é? Estarmos juntos. Isso tem sido um problema. Muita gente sentindo saudade, falta,
desse convívio, com razão. Mas, sobretudo, meus irmãos, mesmo com toda essa falta que faz, essa saudade e tudo, você precisa cuidar da sua saúde espiritual. E não deve permitir que ninguém atrapalhe isso, quer de dentro da igreja, quer de fora da igreja. Cuide da sua saúde espiritual. Os irmãos no primeiro século sofreram muito também, mas eles conseguiram, na sua maioria, manter isso. Eu entendo que as cartas de Paulo, como esta, é como nós estamos fazendo aqui. É como um e-mail, um WhatsApp, uma live, em que nós estamos nos encorajando sem estarmos presentes. Paulo nem conhecia aqueles irmãos. Ele vai dizer isso ali no capítulo 2, no início, que ele não conhece eles face a face, assim como os de Laodiceia. Mas ele escreveu porque ele estava preocupado no sentido de que a igreja se mantivesse como uma igreja que Deus espera que ela seja. Essa é a mensagem que o Senhor pôs no nosso coração, de que, independente do que está acontecendo nesses meses, não deixe de ser a igreja que Deus espera que você seja. Cuide da sua saúde espiritual. Não deixe que ninguém mude isso. Nada pode nos afastar do amor de Cristo, nem mesmo esta pandemia. Mas nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. Que Deus abençoe. E se você precisa que Deus te dê algo em especial, ao final nós vamos ter oração, então mentalize isso. Coloque diante do Senhor, porque Ele ainda é Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e vamos em paz, não é? Nós teremos agora um cântico, teremos mais um cântico, e depois nós teremos uma oração. Esta oração, então, será o nosso irmão Mene. Vamos ter mais um cântico. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim. E renova dentro em mim um espírito inabalável. Amém. Mene? Pai, queremos te agradecer pela palavra que o Senhor tem trazido para a gente através do Alex. Queremos te agradecer também, Pai, por estarmos mais uma vez reunidos todos aqui juntos, Pai. Queremos te agradecer por estarmos vivos, com saúde. Te agradecer pela oportunidade que temos, por esse meio de comunicação, estar ouvindo a Tua palavra. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por esse momento que estamos passando, que por muitas vezes, muitas dificuldades que estamos enfrentando, nós continuamos firmes na fé, o Senhor está conduzindo nossos caminhos para que a gente esteja cada vez mais juntos, Pai. Talvez a gente não tenha percebido isso, mas talvez essa seja a sua vontade. Queremos te pedir também, Pai, que o Senhor continue sendo lâmpada para os nossos pés, que a cada passo que a gente dá, a gente não tire os olhos de Ti. Estamos chegando ao fim da nossa semana, iniciando uma nova semana. Queremos te pedir muitas bênçãos durante essa semana, que o Senhor ouça os pedidos e anseios de cada um aqui dos presentes. Também queremos te pedir, Pai, que não falte o alimento na nossa mesa, assim como também não falte o alimento espiritualmente, é a Tua palavra que alimenta nossa alma. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que te agradecemos, te pedimos. Amém. 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 Muito obrigado a todos. Eu queria
apenas lembrá-los, né, antes da gente abrir um pouco, que estimular a todos que durante a semana procure participar de algum evento espiritual, né? Você sabe, não custa falar que há eventos para mulheres, jovens, para homens, para a igreja, para moças, não é? Existem aulas, cursos, cultos durante a semana. Muito. A igreja tem feito muito. A igreja no Brasil. Eu tenho publicado alguns só no nosso grupo, né, de WhatsApp daqui da igreja, mas você pode participar quantos quiser. Nós aqui em Florianópolis temos feito segundas e quartas-feiras um bate-papo bíblico, que é muito gostoso, várias pessoas do país participam, então é sempre às 20 horas, e aí eu publico lá no grupo da igreja. Se você quiser participar de um deles ou dos dois, você fica à vontade, ou pode participar de qualquer um outro. O importante é que você cuide da sua saúde espiritual e durante a semana participe de alguns eventos. Tem a Bíblia cantada, para quem gosta de cantar, aos sábados, reunião de jovens aos sábados, mulheres às terças-feiras, às segundas e quartas, o bate-papo bíblico. Tem a rádio, a TV Escola da Bíblia, que também tem muito material bom. Você pode ligar o dia inteiro se quiser. Então, enfim, cuide disso. Faça essa manutenção na sua saúde espiritual, tá bom? Agradecer muito a todos os irmãos que estão aqui. A Janete está com a gente aqui, é a primeira vez, faz tempo. É muito bom, Janete, ter você aqui. Que você seja abençoada juntamente com o Leandro e sua família aí, viu? Os irmãos que são de fora, né? O Pedro lá, que é daqui da casa, né? Já está com a gente aqui, a Jura, o Sérgio, né? Que estão sempre participando aqui com a gente. Então, é maravilhoso ter vocês aí de fora conosco, tá bom? Sérgio, você queria falar algo? Um pedido de oração, Alex. Tem uns exames que a Jura tem que fazer e pelo lado espiritual meu e dela. Uhum. Pode repetir, por favor? Os exames que a Jura tem que fazer. Tá bom. E pelo lado espiritual meu e dela. Tá bom. Exames e pelo lado espiritual. Muito bem. Obrigado. Mas algum irmão ou irmã, alguém quer falar alguma coisa? Iolane, tá tudo bem com as meninas? Com as nossas meninas e com o Arthurzinho? Tudo bem. Aqui tem uma, deixa eu ver se dá para ver ali. Olha lá. A outra está dormindo. O Arthur está dormindo? Beleza. Estou com saudade dele, do Arthur. Né? Que bom. Eu acho que quem está sofrendo um pouco aí é a Adelina, que queria abraçar tá com as menininhas, né? Pois é. Não vai faltar oportunidade, Adelina. Deixa passar, tu vai enjoar. É isso aí, muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Gabi falou que tá saudade dessas meninas. Opa! E a gente está com saudade da Gabi também. Já estou com saudade delas. Olha aí. Alex, eu queria... você para ir para lá. Alex. Oi. Tchau, Vi. Oi, Arthur. Oi, tchau, Leto. Olha todo mundo aqui. E Henrique, como é que tá? Como é que tá o seu pai e a Mônica? Então, vamos por partes. Meu pai está realmente cada vez pior, né? A consciência dele está indo, a força física também está indo, e a gente está levando. Tá tudo bem, quer dizer, na medida do possível está tudo em ordem, mas a gente sabe que ele está indo cada vez mais. Pedir orações aí por eles, pela minha mãe. Uhum. E Mônica faz 60 anos amanhã. Ela está agradecendo aqui as orações de todos. E continuar orando, porque ela vai fazer os exames, ela vai continuar fazendo os exames para descobrir o que ela tem, né? Uhum. E que ore para que não seja uma doença degenerativa, que existe essa possibilidade. Sim. Tomara que não seja isso. Olha, mas
Fala para a Mônica aí que ela não parece que vai fazer 60 nem a pau. A área está aí do lado. Só falando que eu tenho 70 anos. Não, exatamente, não parece mesmo. E agradecer também, agradecer as orações pela Nathalie. Isso. Está orando também, porque o dela é aquelas fases, é os altos e baixos, né? Então, uma hora está bem, outra hora está mal, mas obrigado aí pelas orações de todo mundo. Tá? Valeu todo mundo aí. Tá? Tá bom, obrigado aí pelo relatório, viu? Mas alguém quer dizer algo? Fique à vontade. Agradecer a Mako, que está aqui com a gente. A nossa irmã Mako é uma irmã queridíssima e uma irmã já há muito tempo de cristianismo, lá da 9 de julho, né, em São Paulo. Então, Deus abençoe a Mako. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Eu ia pedir, então, para o nosso irmão Pedro, se você poderia, Pedro, encerrar, então, com esta oração. Eu sei que talvez não lembre de todos os pedidos, mas o importante é você colocar que Deus ouviu e sabe. Ok. Então, vamos orar e agradecer ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, Senhor da Glória, neste momento, leva nossas vozes até a Tua presença, até o Teu trono. Pai, te agradecendo, Deus, por mais esse momento diante da Tua presença, te agradecendo, Senhor, pela reunião com os amados irmãos, estamos unidos e reunidos diante da Tua presença. Pai, te louvamos pelo dia que passamos, te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, te agradecemos, Senhor, por tudo que tem permitido em nossas vidas. A Deus, quero, neste momento, te apresentar os irmãos que nos pedem oração, Pai, que nem a família do irmão Henrique. A Deus querido, que seja com eles, cada um deles, Pai, e faça, Pai, segundo a Tua vontade. Nada melhor na vida de cada um de nós, Pai, a Tua vontade. E assim seja, Pai, na família desse Teu servo, que te busca, te clama e pede a Ti, Deus, que o Senhor possa intervir na vida dos seus familiares de acordo com a Sua vontade. Como também, Pai, Sérgio e sua companheira, irmã Júlia, seja com esse casal, Pai, que eles vão fazer exames e pede também pela vida espiritual, que o Senhor possa conceder de acordo com a Tua vontade, Senhor, na vida desse casal e dos seus parentes familiares também, Pai. E a cada um que está ouvindo, Deus, que pediram, talvez só em seus pensamentos, não falaram, mas no seu coração sabe, que muitas vezes nós nem sabemos pedir, mas o Teu Espírito Santo que intercede por nós, sabe com certeza e perfeitamente chegar diante de Ti e nos apresentar, Pai, com gemidos inexprimíveis pela nossa vida. Assim, Pai querido, nos abençoa a mim e a minha companheira, também irmão Alex, Pai, dando sempre da Tua graça e sustentando a ele e toda a sua família, e dando cada dia mais sabedoria do alto, para que Ele possa sempre trazer esse estudo para nós. Pois é em nome de Cristo, Senhor, que nós Te louvamos, nós Te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, fica aberto, se alguém quiser falar algo aí, fique à vontade. Pode dar um olá, falar o que você quiser. Tudo bem? Todo mundo envergonhado, né? Então, Tchau. Tchau, Gutinho! Que Deus abençoe você, Guto. Viu? Tchau, gente. Boa semana. Tchau, irmãos. Tchau, família. Beijo para todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Sandrinha. Leandro, a gente se fala. Marca aí essa semana. Deus abençoe o senhor. Tchau, senhor. Amém. Valeu, Sandra. A irmã Wanda já veio, irmã Ione? Ainda está aí. Eu confisquei a passagem dela. Não, ela teve que adiar, teve umas pendências aqui, daí ela vai ficar para resolver. Tá certo. Ainda esse ano, né? Provavelmente ela ainda vai esse ano. Não, só ano que vem agora. É mesmo?
Seja feita a vontade do Senhor. Amém. Seja feita a vontade do Senhor. Eu acho que Tudo tu vai a ter que seu vir tempo pra cá mesmo determinado. pra ver ela, não? Vai ter que vir. Se Deus permitir, logo, logo a gente vai. Amém. Tá bom. Deus permitir. Eis aí, como disse, sou servo, estou aqui para servir. Se for da vontade do Senhor. Sandra, vamos depois falar para a Enide que estamos com saudade dela, né? Tchau, Janete. Beijo. Você, seu Alex. Tchau, Moniquinha. Beijo. Tchau, Janete. Tchau, Moniquinha. Tchau, irmãos e irmãs. Boa noite. Eu vou falar com ela depois. Boa noite, então. Isso, fala com ela. Fala. Viu, Sandra? Boa Tchau, noite. Nilton. Deus te guarde aí, meu querido. Assim que der, a gente vai estar junto. Edilson, fica na paz aí, viu? Tchau. Tchau, Mônica, querida. Feliz aniversário, viu? Que Deus abençoe aí. Fica com Deus. Se eu ia dar um pulo aí para levar o bolo. Amém, Jesus. Fazer o quê? Comer bolo. Amém. Então, você já não aguenta mais, né? Eu ia comprar na Face Cake lá. Ai, ai. Tchau, que Deus guarde vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Adelina.